Em abril do ano passado, o Congresso aprovou a concessão do auxílio emergencial de R$ 600 para famílias que ficaram sem renda por causa da pandemia. A princípio, o auxílio era destinado aos quase 30 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. O acirramento da crise econômica fez com que o benefício fosse estendido para famílias de trabalhadores informais que não estavam no cadastro. Na época, foram divulgadas muitas irregularidades na concessão do benefício. O Tribunal de Contas da União acompanhou todo o processo e elaborou um relatório completo mostrando as falhas e acertos do trabalho, que agora pode ser utilizado para melhorar o controle da distribuição da nova rodada do auxílio. Quem vai conversar com a gente sobre esse trabalho é o coordenador-geral da área de economia do TCU, Tiago Dutra, que coordenou exatamente a elaboração da pesquisa. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. Tiago, vamos começando. Vocês encontraram pontos positivos, mas muitos pontos negativos e, ao que parece, depois a gente lê esse relatório, é que um dos problemas mais graves é que o governo brasileiro não sabe quem é a população brasileira, onde ela está, sua condição de renda, apesar da gente ter hoje uma tecnologia e mecanismos de rastreamento, de localização dessa população que já permitem a gente saber onde as pessoas vivem. O que acontece? Vamos começar então por aí, que talvez seja a raiz desses problemas todos. Por que o governo não tem um cadastro completo, geral, seguro sobre a situação dos brasileiros, principalmente os que precisam do apoio direto do governo? Bom, esse é um ponto central e o tribunal já tem um histórico de atuação na fiscalização de benefícios sociais e esse ponto vem sendo tratado já há vários anos como uma das principais causas para pagamentos indevidos em benefícios sociais. Nós temos uma estimativa de pagamentos indevidos também em benefícios lá do INSS na ordem de mais de 10% do total de benefícios e uma das principais causas está relacionada à falta de integração desses cadastros governamentais, os grandes cadastros governamentais. Nós temos um grande cadastro para programas sociais no Ministério da Cidadania, temos um também no INSS para pagamento de benefícios previdenciários e na Receita Federal dos contribuintes de tributos. E, além disso, temos lá no TSE um grande cadastro que tem a identificação biométrica. Então, um grande desafio é fazer com que esses 4 grandes gestores de cadastros conversem e a gente tenha uma integração dessas informações e conheça, de fato, o perfil do brasileiro, sua composição familiar, as necessidades de cada extrato da população e, a partir daí, a gente desenha políticas públicas que sejam bem focalizadas para aquelas pessoas que realmente precisam de cada tipo de benefício ou serviço público. Além desses cadastros que você citou, a gente tem o famoso CPF, que todo mundo hoje, quando a criança nasce, já sai com o CPF. A gente tem a tentativa de um registro geral, a gente tem a carteira de identidade. Isso não serve como um cadastro único, ou pelo menos como um número identificador? Você não deveria ter só um número identificador? Quer dizer, o brasileiro nasce e recebe um número identificador, como é na Europa, nos Estados Unidos, e aquilo ali serve para tudo na vida? Esse foi, inclusive, um dos problemas que nós identificamos, tanto no primeiro relatório como um trabalho específico que foi feito sobre CPFs. Já no primeiro relatório isso foi apontado, nós não temos uma identificação única, inequívoca, aquela que você consegue dizer, olha, esse número reflete essa pessoa. E a prova disso é que o principal identificador hoje no Brasil é o CPF, e nós fizemos um trabalho específico comparando os dados do cadastro do CPF com os dados da população. E nós identificamos que no cadastro do CPF tem mais pessoas do que na população registrada pelo IBGE. Eram mais de 220 milhões de pessoas no cadastro da Receita Federal e 210 milhões de pessoas no IBGE. Uma diferença muito grande entre um e outro. A gente também apontou isso. E uma das causas é, por exemplo, não tem baixa nesse cadastro do CPF de uma parcela da população que faleceu, por exemplo. Não tem algo que a pessoa pode, que seja automático. Morreu, está informado em todos os cadastros, os cartórios são obrigados a informar, porque assim, né, nasceu, morreu, é registrado. A gente sabe que tem um número de
de subnotificação de nascimentos muito grandes no interior, principalmente, mas como hoje tem um registro gratuito, essa parte já foi esperada, não? Nós avançamos bastante, né? O INSS fez uma frente para fazer parcerias com cartórios, com todo o judiciário, para conseguir fazer essa notificação mais rápida dos óbitos, né? Tanto é que essa questão de óbito tem sido recorrente, mas ela era muito mais grave nos primeiros cruzamentos do TCU há anos atrás, né? Em 2009, por exemplo, o TCU identificou centenas de milhares de pessoas recebendo benefício e cadastradas como falecidas. E de lá para cá isso vem melhorando, porém ainda temos uma taxa de detecção muito grande de falecimentos, né? De pessoas falecidas que constam como beneficiários. É bom dizer que não é só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, que tem um registro, uma identificação muito melhor do que a do Brasil, que é a do INSS de lá, teve também uma identificação de pessoas falecidas recebendo o auxílio emergencial. É um problema que está relacionado enfim, a questões regulatórias, a questões operacionais e também tecnológicas, né? Mas nós temos que investir bastante nessa questão cadastral, porque a economia que pode ser feita e a efetividade das políticas públicas a partir de bases de dados completas, confiáveis e tempestivas é muito grande. A gente pode economizar e, ao mesmo tempo, prestar um serviço melhor para a população. Aquelas pessoas que realmente precisam, elas não vão ser penalizadas em razão das pessoas que não precisam e usufruem, eventualmente, das brechas, das falhas que nós temos tanto nos cadastros como na própria estrutura do governo. Vamos, então, partir agora para o relatório, já que a base a gente entendeu. Eu transformei em uns infográficos que facilitam para o nosso telespectador acompanhar aí os números, a pesquisa de vocês, né, que é um relatório bastante amplo. E o primeiro infográfico que eu pedi para a nossa equipe montar é sobre esses problemas que vocês identificaram. Não está tudo aqui, o que está lá no relatório, mas aí quem quiser ver o relatório mais detalhadamente pode entrar no site do TCU. Eu vou te pedir para você dizer aí qual é o site, onde é que ele pode identificar direitinho, depois a gente joga na tela. Então, problemas identificados a princípio, 7.300.000 beneficiários acima da PNAD, né? Acima do que foi identificado aí a partir desses números do IBGE. 6.400.000 mães arrimo de família, como se diz, ou provedoras de família, né? As mães solo, como a gente tem chamado, também acima da PNAD, e isso implicou 54 bilhões em pagamentos irregulares, 18% total do total do auxílio. Eu estou lendo a arte aí, mas é para facilitar também para diversos tipos de telespectadores. O que é que significa esses 7.300.000 beneficiários acima da PNAD e essa quantidade de mães solo também acima da PNAD? Explica esse ponto para a gente. O primeiro ponto é que tem que explicar que isso é uma estimativa estatística, né? A gente, exatamente pelas falhas que nós temos nos nossos cadastros, nós não conseguimos detectar todos esses casos. A gente não consegue ver CPF a CPF. A gente fez uma série de cruzamentos, os órgãos de controle em geral, o TCU, a CGU, os tribunais de contas dos estados, todos nós cruzamos diversas bases de dados espalhadas, inclusive, muitas delas um tem, o outro não tem, né? E a partir desses cruzamentos nós identificamos 3,7 milhões de beneficiários recebendo indevidamente. Isso é o que nós detectamos, CPF a CPF, informamos ao Ministério da Cidadania, né? 7,3 milhões. 3,7, era mais ou menos metade desse valor que foi estimado. Entendi. Então, nós detectamos metade do que foi estimado. E essa estimativa, ela acaba sendo importante para ter uma visão um pouco mais completa. Ela pega informações estatísticas e, a partir dos dados do IBGE, nós colocamos todas as regras da lei que criou o auxílio emergencial. A renda per capita de meio salário mínimo, a renda total familiar de 3 salários, se a pessoa tem emprego, é servidora, é militar, ela não pode receber, a gente excluiu. E essas informações, todas elas têm nos microdados do IBGE, da PNAD. E, a partir desse trabalho, nós calculamos qual deveria ser o público-alvo
do auxílio emergencial, que girou em torno de 60 milhões de pessoas. Como receberam mais de 67 milhões de pessoas, dá essa diferença de 7,3 milhões que nós estimamos que tenham recebido indevidamente. Agora, certo. É importante dizer que, desde o primeiro trabalho, quando começamos a apontar esses problemas, o Ministério, o próprio governo, começou a tomar medidas para focalizar melhor. E a principal medida foi a edição da medida provisória 1000, que não só aprimorou o controle, verificando mensalmente quem conseguiu emprego, por exemplo, ou um benefício do INSS, e nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que conseguem emprego a cada mês, mas também focalizando um pouco melhor numa das principais falhas que nós identificamos no auxílio, que é a questão da composição familiar. Essa informação ela não é confiável nos cadastros e nos requerimentos também não foi uma informação muito útil para cumprir a regra da lei, que dizia que só 2 pessoas por família poderiam receber. E esse ponto, na medida provisória 1000, eles acabaram reduzindo de 3 cotas por família para 2 cotas. Isso ajudou a focalizar para aquelas famílias que, de fato, precisavam do auxílio. Esse é um pouco o caso das mães solo, que poderiam receber 2 cotas, ou a mãe, ou no caso de um casal, de uma família gerida, né, mantida por um casal, os 2 integrantes do casal poderiam receber, não é isso? A depender da renda. Até a 5ª parcela poderiam ser 3 cotas, né? E aí essas 3 cotas seriam, no caso de famílias monoparentais, onde a mãe, a mulher, era responsável, era provedora dessa família monoparental. Ela poderia receber a cota dupla e também um filho maior de idade, por exemplo, também poderia receber uma 3ª cota. E o problema é que nós identificamos, já no primeiro trabalho, que não havia uma identificação clara da composição familiar. A prova disso é que nós temos hoje 70 milhões de famílias no país, dá 72 milhões de domicílios, né? No censo, que é mais preciso, o censo lá de 2010, nós tínhamos lá por volta de 50 milhões de famílias estimadas. E se nós olharmos os requerimentos que foram aprovados, eles superaram muito esse número, né? Esse número de 50 milhões, por exemplo, de famílias. Nós tivemos aí no início, já no primeiro mês de abril, lá no mês de abril, 50 milhões de pessoas que receberam. Esse número foi crescendo, chegou a 68 milhões. Se nós considerarmos os requerimentos individuais, a gente estimaria mais de 50 milhões de famílias. Isso não condiz com a realidade. A pesquisa do IBGE, que foi feita especificamente para o auxílio, identificou 30 milhões de famílias recebendo o auxílio. Então, ficou claro que as pessoas não estavam identificando corretamente a composição familiar, ou seja, tinha mais de 2 pessoas por família recebendo o benefício, e no caso das mulheres provedoras de famílias monoparentais, já é digamos, um legado do Bolsa Família. Já tinha um quantitativo muito grande de mulheres provedoras de famílias monoparentais, que também poderia ter problema já na origem, porque, por exemplo, naquele censo de 2010, nós tínhamos lá 50 milhões de famílias e nós tínhamos só 9 milhões de famílias monoparentais. Então, só esse número já mostra que isso eu não estou fazendo corte de renda, eu não estou, que acaba afunilando esse número para chegar no público-alvo do auxílio emergencial. Tá, aí a gente entra no segundo gráfico que eu quero mostrar, para você dar uma detalhada, para a gente entender direitinho, que é essa questão dos receptores indevidos, né? De pessoas que receberam um auxílio que não deveriam ter recebido. No topo da lista, a gente tem aí, eu acho que uma coisa terrível, que é 700 mil servidores públicos, né? Civis e militares. Na época se identificou muitos militares, 600 mil trabalhadores que têm o vínculo que tinham, né, na época, o vínculo com iniciativa privada, 300 mil que estavam em declarações do imposto de renda. Eu queria que você explicasse esse ponto direitinho.
200 mil beneficiários do INSS, ou seja, que já recebiam algum outro tipo de auxílio governamental, 200 mil acima da renda limite. Eu queria que você explicasse, já que o limite, que a renda era um limite, como é que o governo pagou para pessoas que estavam acima da renda limite. 50 mil que estavam no seguro-desemprego e 170 mil eu juntei aí entre mortos, pessoas que estavam presas, esse terceiro familiar que você falou, e expatriado, que é aquele brasileiro que vive em outro país, que, portanto, esses não poderiam de forma alguma receber. Eu queria que você nos explicasse como é que o governo pagou esse auxílio para servidor público, que é a coisa mais fácil de identificar. Servidor público não tem como se esconder, né? E depois essa questão aí dos beneficiários do INSS e do seguro-desemprego, como é que essas pessoas não têm como se esconder? Elas já estão na mão do governo. Como é que ele conseguiu pagar aí? São quase 1 milhão de pessoas. Aqui, nesse caso, esses números refletem pessoas que foram identificadas nos cruzamentos de dados pelos órgãos de controle, CGU, TCU e os tribunais de contas dos estados, né, e foram informados ao Ministério da Cidadania para serem excluídos do auxílio. É bom dizer que a principal causa para esses pagamentos indevidos está relacionada à base de dados que chegaram atrasadas ou estavam incompletas. E esse é um problema histórico, né? Então, o governo até fez um bom trabalho de partida quando ele envolveu, por exemplo, a Dataprev e utilizou base de dados do INSS, base de dados de emprego, e a própria Dataprev foi capaz de tirar do cadastro 57 milhões de pessoas que estavam lá e não deveriam receber. Então, eram mais de 120 milhões de pessoas no cadastro. Os cruzamentos da própria Dataprev foram fundamentais para evitar uma tragédia do ponto de vista de implementação do auxílio. 120 mil pessoas. 120 milhões de pessoas cadastradas podendo, eventualmente, receber o auxílio se não tivesse sido feito esse cruzamento. Isso é mais da metade da população do país. É muita gente, é muita gente. Já tínhamos um contingente do Cadastro Único da ordem aí de 50 milhões de pessoas dentro do Cadastro Único. Dessas, 19 milhões eram do Bolsa Família, receberam. Esse é o Cadastro Ouro dentro do Cadastro Único, é o do Bolsa Família, que é verificado com mais rigor, mensalmente. E temos também pessoas que estão no Cadastro Único para programas sociais, de outros programas sociais. Mais de 20 programas sociais usufruem do Cadastro Único. Para ter uma ideia, essas outras 30 milhões de pessoas do Cadastro Único, desses 30 milhões, só 10 milhões foram elegíveis ao auxílio emergencial. As outras 20 milhões, dentro do próprio Cadastro Único, não eram elegíveis. Isso foi detectado pela própria Dataprev. Só para a gente especificar direitinho, o Cadastro Único, esse CadÚnico, é um cadastro gerenciado pelo Ministério da Cidadania. É o cadastro mais completo que a gente tem. É isso. Ele tem uma finalidade específica, né? Então, ele é para programas sociais. Então, nós temos uma população de 210 milhões de pessoas, ele abrange por volta de 70 e poucas milhões de pessoas que usufruem de programas sociais. Só que o que eu estou falando a família inteira, né? Quando eu falo 50 milhões de pessoas, já são adultos que foram ali verificados nos cruzamentos de dados se poderiam receber ou não auxílio emergencial. Então, é um grupo específico. Aí nós tivemos também aquele grupo que foi cadastrado pelo aplicativo da Caixa. Aí já é um outro grupo que chegou àqueles 120 milhões. Né? Entendi. Então, vamos agora para a gente ir concluindo um pouco essa explicação da pesquisa, desse trabalho de vocês, desse levantamento. O que funcionou? Né? Vocês identificam, quer dizer, algumas coisas funcionaram. Você já citou algumas delas aí, mas eu vou colocar aí de novo, pedir a Bruna para colocar no ar nosso infográficozinho. O uso de tecnologia, eu queria que você explicasse qual foi essa tecnologia que deu certo. Esse foco no informal, ou seja, a gente conseguiu atingir pessoas aí que estavam realmente numa situação já bastante complicada. Esse uso desses cadastros, o limite de patrimônio. Explica para a gente, você, ponto a ponto, dessa nossa listinha aí. Vamos lá. É ótimo a gente apontar o que deu certo, né, para aproveitar nessa nova rodada do auxílio. Essa questão da tecnologia,
ela é importante para garantir essa focalização, como esse trabalho que foi feito pela Dataprev, né, e, claro, com toda a orientação do Ministério da Cidadania e também apoio da própria Caixa Econômica, que também estava ali fazendo o pagamento do auxílio. E ela é fundamental, né? Nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas, isso seria impossível de verificar sem o uso de tecnologia, sem cruzamentos e sem bases de dados. Então, esse ponto aí já tinha uma história. Agora, acho que o grande avanço aí foi o movimento de integrar as bases. Nós tivemos a integração do Cadastro Único com as bases da Dataprev, que são custodiadas pela Dataprev, mas que são do INSS e do próprio Ministério da Economia, como o CAGED, Social e outros. E, ao longo do processo, nós, órgãos de controle e o TCU, já no primeiro relatório, propôs incluir outras bases de dados, em especial a base de dados do Ministério da Defesa, que não estava no início, as bases de dados de servidores estaduais e municipais. Esse é um problema muito grande. A maior parte daqueles servidores civis que foram identificados são servidores estaduais e municipais, e os dados estão espalhados no Brasil. A CGU fez um excelente trabalho de buscar essas bases de dados e fazer esses cruzamentos, apoiando o Ministério da Cidadania. Então, essa parte da tecnologia é um desafio nacional. A gente tem uma agenda importantíssima a atacar, que é integrar essas bases de dados, qualificar esses dados, conhecer o brasileiro, entender o que ele precisa do governo para a gente conseguir oferecer bons serviços e benefícios que, de fato, vão para as pessoas que realmente estão precisando. Tem um ponto aí naquela lista de vocês que são as parcerias. Que parcerias foram essas que deram certo? Esse ponto é interessantíssimo, né? Nós tivemos aí um auxílio emergencial criado num prazo muito curto, e o risco de não encontrar as pessoas que precisavam receber era muito alto no início, e com a tecnologia, a parceria do Ministério da Cidadania, com a Dataprev, com a Caixa Econômica, foi fundamental para conseguir alcançar as pessoas, e aí esse risco foi sendo mitigado. E, no final, a gente tinha tanta gente cadastrada que o risco inverteu. O risco era de pagar pessoas que não deveriam receber. E foi fundamental a inserção do TCU e da CGU e dos tribunais de contas dos estados, as controladorias gerais dos estados, para ajudar o Ministério da Cidadania e a Dataprev com cruzamentos adicionais. E, a partir daí, a gente também tem um terceiro movimento, que é o movimento de pessoas que estavam esperando para receber ou que foram retiradas do auxílio por causa de um cruzamento desse, mas foi retirada indevidamente porque tinha alguma falha no cadastro e ela foi prejudicada. E, a partir daí, o Ministério também fez uma parceria com a Defensoria Pública da União e com o próprio CNJ para conseguir criar um canal de contestação para que essas pessoas que foram excluídas ou que estavam há muito tempo esperando a resposta fossem ali incluídas no auxílio. E, paralelamente a tudo isso, foi criada uma estratégia nacional de combate à fraude no auxílio emergencial, com a parceria entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, TCU, CGU e outros, né? Eu tentei falar aqui das várias parcerias, talvez eu tenha esquecido alguma. Tudo bem. Tiago, para a gente fechar o programa, eu queria que você desse para a gente 2 pontos que precisam ser imediatamente resolvidos, tanto para esse novo auxílio quanto para o futuro. A gente não sabe quanto tempo essa situação vai demorar e se a gente vai ter outras situações parecidas, mas mesmo assim para o dia a dia dos auxílios, dos apoios que o governo presta para a população mais carente. Uma coisa que precisa ser eliminada definitivamente e uma coisa que precisa ser implementada definitivamente para que o governo brasileiro saiba para onde vai o dinheiro dos auxílios governamentais. Bom, eu vou reforçar o ponto dos cadastros e da identificação. Acho que esse é a grande agenda que nós precisamos atacar para prevenir pagamentos indevidos. Nós estamos falando de um montante de 50 bilhões de reais. Isso é o equivalente à nova rodada, mais do que a nova rodada do auxílio, é mais do que o Bolsa Família, é muito dinheiro. E se a gente conseguir prevenir um pagamento indevido, a gente consegue utilizar esse recurso para
outras políticas públicas ou mesmo para políticas de transferência de renda para aquelas pessoas que de fato precisam. Acho que esse é o primeiro ponto, mostrar que vale a pena investir num bom cadastro e a gente vai economizar bilhões de reais. Então, vale muito a pena fazer um bom investimento nessa área. E o segundo ponto, que eu acho que é preocupante tanto para a nova rodada do auxílio quanto para o programa social que vier a sucedê-lo, é a questão da focalização. O trabalhador informal, ele não tem uma renda conhecida pelo Estado. Então, nós temos um grande desafio de reduzir a informalidade, de atacar a informalidade, de conhecer as pessoas que estão na informalidade. Esse é um ponto central. Nós temos hoje aproximadamente 32 milhões de pessoas que estão ou sem emprego, que estão considerando aí os desempregados, ou os desalentados, que são aqueles que deixaram de procurar emprego e estão na chamada força de trabalho potencial, e também aquelas pessoas que, digamos, estão ali precisando da ajuda do Estado. Esse contingente, pela PNAD trimestral de 2020, a última, nós estamos falando de 32 milhões de pessoas. Em tese, esse seria um público-alvo máximo do auxílio se for receber uma pessoa por família. Mas é impossível o governo saber identificar precisamente essas pessoas, porque nós não sabemos quanto elas ganham. Nós temos um contingente de trabalhadores informais que estão com alguma renda, é isso que as pesquisas estão dizendo, e nós não conseguimos diferenciar. Então, esse vai ser o grande desafio. Esse contingente é muito maior do que o Bolsa Família, ele é o dobro do Bolsa Família, só esse que eu falei. Reduzir a informalidade. Exatamente. Então, nós temos esse desafio para a nova rodada do auxílio e também para o programa social que vai suceder. Nós vamos, talvez, ficar sem saber se essa pessoa está precisando ou não de ajuda do Estado, de uma transferência de uma renda mínima para subsistência. Esse é um grande desafio e a gente tem que atacar. Bom, a gente precisa encerrar o programa agora. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica, mostrando esses pontos. Espero que o governo, que o Tribunal de Contas consiga, de fato, com que o governo coloque em prática essas orientações, que certamente pode melhorar bastante. Muito obrigada a você mais uma vez. Eu que agradeço, Antônio. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, indicar para um amigo, mandar para a família, via suas redes sociais, faça isso. Ele já está no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Está no site da TV Senado, que é senado.leg.br/TV Senado, e está também disponível aí nas nossas redes sociais. Até a próxima agenda.